Oi, gente, Elia, tudo bom? Hoje vou falar sobre o livro Declínio de um Homem, do Osamu Dazai. Ele é da Estação Liberdade, veio com este marcadorzinho junto, maravilhoso. E aqui, ó, a gente pode ver uma foto do autor. Olha, gente, este livro aqui, ele é muito sensível, assim, muito... Dizem que é uma... Como é que chama? Um alter ego do autor aí, esse personagem aqui, né? É, conhecendo a história do autor, né? Vamos falar um pouco sobre isso também. Ele tinha saúde frágil e com recorrentes problemas financeiros. Dazai tornou-se alcoólatra e passou por diversas internações hospitalares, além de viciado em morfina. Ele se suicidou às vésperas de completar 39 anos. Então, o conteúdo deste livro aqui também vai falar um pouco sobre essa questão do suicídio. Então, tome cuidado ao ler, caso você, assim, fique um pouco abalado, talvez, nesse tipo de assunto. Mas, o que acontece, assim, eu fiquei imaginando por que eu não fico com raiva do personagem. Geralmente, esses livros em que o personagem fica muito, não digo coitado, mas que fica muito assim, sabe, estagnado, parado na sua situação, geralmente me dá raiva esse tipo de personagem. Eu não sei porque eu não gostei dele. Não parece muito ser o tipo de livro que eu gosto. Mas também não morri de amores e também não odiei. Eu acho que ele é interessante de se ler. Por quê? A gente vai, na verdade, assim, parece na leitura, né? Assim, diz que, encontrei este caderno, né? O livro está dividido assim: prólogo, primeiro caderno, segundo caderno, terceiro caderno, parte um, parte 2 e depois epílogo. Parte um, parte 2 do terceiro caderno. Então vamos supor, é uma pessoa que achou esses cadernos e aí, ó, vou divulgar. Conta a história de uma pessoa, de um homem, né? Desde o começo aí da sua vida, que se diz uma pessoa que tem medo de pessoas. É meio difícil ainda de compreender, se é porque ele não é, porque ele fala que não entendia. Então, assim, ele não entendia as pessoas porque elas agem daquele jeito, daquela forma, e tinha medo por não saber lidar. Eu não sei se tem algum nome patológico aí, científico, para falar sobre isso, mas, por exemplo, de tanto medo que ele tinha das pessoas, dificilmente ele falava não. Tudo ele concordava. Assim, no começo da vida, até a adolescência, para ele dar uma disfarçada sobre essa falta de tato, né, para lidar com as situações cotidianas mesmo, ele acaba sendo uma pessoa engraçada. Então tudo ele faz palhaçada, tudo ele traz o riso aí para as pessoas, né? No começo da vida ele é esse cara engraçadão e tal. E aí depois, com medo de ser desmascarado aí, tem um dos meninos que fala, você tá fingindo. Aí ele começa a ter medo desse cara aí, desse menino, porque ele acha que as pessoas vão descobrir de repente que ele tem medo de gente. Então depois ele começa a agir de outra forma. Ele tenta pensar na vida dele, como ele vai se sustentar, enfim, como que ele vai fazer as coisas que um ser adulto tem que fazer, não é mesmo? Então, tem muitas passagens que ele se diz com medo da pessoa e com medo de intimidade e tal. E aí ele acaba meio que pensando em outras formas de se sustentar também e formas de se dar bem, né? Uma dessas pessoas que ele encontra, que seria um tipo de amigo, esse amigo aí diz que, por exemplo, ele fala assim, você vai arrasar muitos corações, né? Muitas mulheres vão se apaixonar por você. Depois fala, você vai ser um grande pintor, um grande artista. E aí ele fica com isso na cabeça. De fato, aparecem muitas mulheres na vida desse personagem. Olha, não lembro o nome desse personagem que está contando em primeira pessoa nesses cadernos a história de vida dele. Mas, de fato, muitas mulheres vão aparecer para cuidar dele. Então, o que acontece é que as mulheres meio que estão cuidando dele. Ele tem uma saúde frágil, ele tem uma fragilidade sensível de ser que acho que as pessoas, as mulheres, acabam ficando sensibilizadas e querem cuidar dele. Além da forma que está escrito aqui, parece-me que ele é bonito.
Então, além da beleza, ele é sensível e as mulheres acabam tentando meio que cuidar dele, apesar que a última que aparece aqui, na verdade, é uma menina jovem, então meio que ela acha que pode ser protegida por ele. E assim, ele parece ser uma pessoa boazinha porque ele nunca fala não, né, gente? Então, assim, é uma vida de sofrimentos internos, porque obviamente ele não consegue se expressar, não consegue falar com os outros, a não ser quando ele bebe com o amigo dele. É uma amizade assim bem, como que se diz, nociva, né? Uma amizade, ai, como o povo fala agora? Enfim, não é bem uma amizade, né? Um jogo de interesses ali entre os dois. Parece que há uma competição ali entre eles, ao mesmo tempo que às vezes esse amigo aí aparece para dar uma forcinha, mas não sabe se ele está querendo ajudar ou se está querendo prejudicar, enfim. Ele tem essa vida, assim, ele nasceu numa família que não é pobre, sabe? Ele nasceu numa família assim. Só que à medida que ele vai fazendo essas besteiras assim, o pai dele quer deserdar, sabe? O pai dele já. Então ele faz algumas besteiras, ele tenta um suicídio ali com uma mulher, e a família, e só vai causando desgaste na família. Então, assim, esse é um livro, como eu disse, é recorrente esse tema, mostra um pouco, assim, de um lado de uma das pessoas que não sabem lidar mesmo com a vida, sabe? Não conseguem ali interagir com a sociedade, é muito louco, assim. Esse livro aqui, eu ficava pensando, eu falei, gente, mas é muito louco, né? Porque não é uma situação muito de, ai, coitadinho, assim, não é uma... Você fica assim falando, eu fiquei meio abismada, assim, gente, a pessoa meio que não reage na vida, sabe? Ela não consegue, é uma coisa que ela fica travada. E ele explica muito bem aqui, então é uma pessoa extremamente sensível que não consegue compreender como as outras pessoas pensam, por que tanta maldade, por que tanto, sabe? E ele não fica assim se questionando, ai, por que as coisas estão dando errado para mim? Não, ele, ai, não, é isso, sabe? Eu que sou ruim, eu que estou errado, eu que não sei, mas não de uma forma triste, sabe? Nem se fazendo de coitado. Acho que por isso que eu não fiquei com raiva do personagem. Porque ele fica o tempo todo estagnado, mas ao mesmo tempo, sabe, ele tem essa consciência da falta de tato que ele tem. E aí tem um trecho aqui que é bem a cara do Machado de Assis, naquele Ela Me Amou por 30 contos de réis, não foi isso? Ele também diz alguma coisa do tipo, ó. Dizem que o fim do dinheiro é o fim das relações, mas normalmente as pessoas entendem ao contrário. Isso não significa que quando um homem fica sem dinheiro, acaba abandonado pela mulher. Um homem sem dinheiro fica deprimido, imprestável, não tem mais força para rir, fica se sentindo injustiçado e, por fim, em desespero, ele larga a mulher. Então, é meio que esse tipo de justificativas que a gente vai encontrando no livro. E é uma coisa bem sincera aqui, uma coisa bem crua, sabe? Por exemplo, aqui, ó. Às vezes, você parece estar no limite máximo da tristeza, e é essa imagem que arrebata o coração das mulheres. Então, é isso, assim, que ele vai falando um pouco de como é a vida dele, de como ele era acolhido e como que ele foi vivendo dessa forma. Ele meio que vai pulando de pessoa em pessoa que vai cuidando dele. É uma doideira, assim. E tem umas coisas muito escabrosas aqui, bem fortes. Meu, o livro é curtíssimo, mas ele tem muito dessas coisas, assim, desses pensamentos, sabe? 148 páginas e é a vida de um cara que eu não entendo, sabe? Porque o que eu imagino da vida de uma pessoa básica, pobre, rica, enfim, de qualquer tipo? A pessoa nasce, estuda, vai arrumar um emprego, ou nem estuda, já arruma um emprego, e aí vai passando, pode passar ou não por dificuldades e morre. Esse cara aqui, ele vai pulando de pessoa em pessoa, ele nunca tá sozinho, assim, sabe? Isso que eu senti. Sempre tem alguém cuidando dele ou alguém para ele se apoiar. Então é muito louco. Ele até fala que em algum momento que ele vivia com esse cara aí, esse amigo, meio não amigo,
porque ele ajudava, o amigo ajudava a se guiar nesse mundo que ele não entende. Então, às vezes, ele até ficava perto desse cara, não porque gostasse dele, mas por uma necessidade. Então, é uma pessoa que não consegue ficar sozinha. Ele se apega a relações nocivas para a vida dele, mas porque ele não consegue ficar sozinho. E assim, é uma solidão tremenda. É uma doideira esse livro. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, dá uma comentada aqui pra gente tentar entender, mas não é isso. Não é um cara que não consegue ficar sozinho e se apega a todo e qualquer tipo de relação para que as pessoas ajudem ele a viver nesse mundo que ele não compreende. Resumindo muito, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.